Pessoal, estamos de volta e finalmente uma boa notícia. O Banco Central sinalizou de que cortaria a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25% a cada ano, né? Você sabe que é a taxa que vigora pelo ano. Quanto você vai cobrar de juros durante um ano? O mínimo é 12,25%. Se chama taxa Selic. A redução Selic já era esperada pelo mercado. Esse foi o segundo corte seguido e também o segundo com a mesma intensidade de 0,5 ponto percentual. Na visão do mercado financeiro, a taxa básica deve terminar o ano em 11,75%, mais uma redução de 0,5% ao ano, claro, o que representa uma redução de 1 ponto percentual. Mas claro que a taxa seja colocada cada vez mais... Está mais claro, para que a taxa seja cada vez mais reduzida, o Banco Central, mais uma vez, cobrou o governo para diminuir o déficit das contas públicas. No comunicado, a reunião do Comitê de Política Monetária encerrada nesta quarta-feira, a cobrança foi bem certeira. De acordo com o Banco Central, sem o cumprimento de metas fiscais já estabelecidas, as expectativas de inflação não baixam. Sendo assim, se não baixam, a Selic vai cair lentamente ou não vai cair o suficiente. Vamos parar um pouquinho. Elaine Keller. É uma boa notícia que a Selic está caindo, ou seja, vai diminuir a taxa de juros, aumenta o consumo. Notícia melhor ainda é que ela caiu sem que houvesse interferência externa do governo. Exato. Agora, para que essa queda seja consistente, o governo não precisa fazer a sua lição de casa e cortar os gastos. Nós estamos com déficit de 80 bilhões. Sim, Elaine Keller. Sem dúvida alguma, o déficit é ainda algo que preocupa aí o comitê, justamente para manter aí o declínio da taxa Selic. Mas, agora eu vou falar aqui com a veia economista, né? E os meus colegas depois podem complementar. Já existe uma expectativa que, por exemplo, a boa safra de grãos que a gente teve, a questão da pecuária, isso tudo continue performando bem para o próximo ano. A expectativa é que a gente tenha aí um clima favorável também para o ano de 2024 e isso facilite as contas do Brasil, quer dizer, o mercado exterior do Brasil, e a gente tem uma menor aí pressão inflacionária aqui internamente também. Então, pode ser, tudo indica que essa taxa tem tudo para continuar em declínio até 2024. E essa é a expectativa que a gente espera. Agora, de fato, a questão do déficit fiscal é algo que preocupa e que pode ser aí uma barreira para que ela não caia tanto. Querido Mano Ferreira, e aí? É uma boa notícia? Você vê uma perspectiva de manutenção dessa queda ou necessita o governo fazer a sua lição de casa e cortar as despesas? É uma boa notícia, mas a gente precisa que o governo faça a sua lição de casa. Só há possibilidade de sustentabilidade econômica de longo prazo, de estabilidade monetária, se nós tivermos as contas públicas controladas. Uma boa notícia que nós tivemos essa semana foi a formação no Ministério do Planejamento e Orçamento de um grupo de trabalho dedicado à revisão dos gastos, que está sendo liderado, entre outras pessoas, pelo professor Sérgio Firpo, excelente técnico, que fez carreira no INSPER e que tem muita competência para liderar um trabalho como esse. O que a gente espera é que, para além do Ministério do Planejamento, o governo, vulgo o presidente Lula, de fato, banque a avaliação das políticas públicas que está sendo feita por esse grupo de trabalho, porque há muita ineficiência no Estado brasileiro. Há muito espaço, portanto, para termos cortes de gastos sem prejuízo social. Então, é a isso que a gente precisa que o governo se dedique. O grupo de trabalho foi formado essa semana. A gente espera que, de fato, tenha autonomia para trabalhar e respaldo nas decisões depois. Nós estamos com o senador Carlos Portinho. Faça um rápido comentário, 30 segundos você e 30 segundos o Buzo, para que o senador Portinho entre aqui ao vivo e converse com a gente. Temos duas dúvidas
por que houve as convocações, né? Qual o objetivo dessas convocações e se existe alguma apuração que seja sendo feita na comissão. Mas primeiro vamos responder rapidamente, taxa Selic, 30 segundos cada um, por favor. Não, combinado. Isso dá um sinal que a inflação está um pouco mais sob controle do que estava antes, é resultado de um trabalho contínuo muito sério e técnico do Banco Central, não tem nada a ver com aquelas bravatas que o Lula e outros aliados faziam de atacar o Roberto Campos Neto e atacar o Banco Central. Isso não é uma queda de braço, não tem nada a ver uma coisa com outra. As decisões do Banco Central são decisões técnicas e mostram que houve alguns avanços importantes na manutenção da inflação. Agora, isso só vai ser sustentado para o longo prazo se tiver equilíbrio na conta do governo e mesmo com a iniciativa liderada pelo professor Firpo, que é um excelente economista, um dos melhores do Brasil, eu sou muito cético com a redução de fato significativa de despesas do governo federal se não tiver uma reforma administrativa. Bruno Musa, rapidinho, 20 segundos aí, vai. Bom, a despesa do governo já cresceu mais de 8% em termos reais, contados a inflação, e a despesa e a receita caiu. IRPJ caiu 16%, ICMS 10%, IPI 12%. A taxa de juros é bom que caia, só que a gente tem que lembrar também, se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros mais alta, ela pressiona a taxa de juros no mundo como um todo. E o arcabouço fiscal é como eu sempre brinco, você pode gostar de uma camisa azul ou não, o arcabouço fiscal faz com que a dívida brasileira continuará crescendo. As contas brasileiras não fecharão no 0 a 0 como promove o arcabouço fiscal e isso pressiona a taxa de juros.